Bom dia, galera. Hoje vamos bater um papo aqui com o doutor Luiz Fernando Marques dos Santos. E aí, Luiz, tudo tranquilo? Tudo bom, Sábio? Com você, Tudo tudo bem? certo. Oi? Tudo tranquilo? Tudo ótimo nessa quarentena aí. Como é que você tá? Quarentenado aí. Tô quarentenado, né, cara? Mas vamos seguindo. Então vamos lá. O Luiz é professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, tem sua primeira formação em biologia, depois se formou em farmácia e aí seguiu mais a carreira biológica do que a da geologia. Possui mestrado em ciências biológicas e doutorado em química biológica, os dois pela Federal do Rio de Janeiro. Recentemente voltou aí de um pós-doc, e aí eu vou gastar meu italiano todo agora. Università degli Studi di Siena. Foi ruim? Foi ruim? Perfeito. Não, perfeito. Trabalhando com ecotoxicologia de invertebrados marinhos, é professor associado aqui do Departamento de Biologia Molecular da Universidade Federal da Paraíba. Participa de vários programas de pós-graduação. E no teu currículo aqui, Luiz, eu achei muito legal a parte aqui que você fala assim, na graduação leciona com amor a disciplina Biologia Celular Biologia Celular para os cursos de Ciências Biológicas e Farmácia. E aí eu já vou conversar com essa pegada aí, qual a importância da ciência, de onde vem tanto esse amor pela biologia celular? Então, sem pensar a importância da ciência para a sociedade, de forma geral, está em toda a parte, todas as áreas da sociedade, né? A ciência, ela permeia qualquer atividade da sociedade contemporânea. A gente pode pegar exemplos na área de saúde, agricultura, pecuária, tecnologia, enfim, ela permeia o nosso dia. Se a gente pegar a origem da palavra ciência, que vem de conhecimento, né? De scientia, do latim, que significa conhecimento, conhecimento é a base para qualquer decisão humana. E acho que isso hoje em dia tem um impacto muito grande. A gente está vivendo um momento que a ciência tem que se afirmar como iluminadora, né? Que dê as diretrizes para que a gente possa tomar decisões corretas, por exemplo, no caso de uma pandemia, como isolamento social, o uso adequado de medicações, enfim, essas decisões todas passam por ciência. As pessoas às vezes não percebem muito isso, principalmente se a gente separar um pouquinho, que essa separação é mais ilustrativa de ciência básica com ciência aplicada. A ciência aplicada chega muito mais no dia a dia das pessoas do que a ciência básica, né? E a ciência aplicada está no seu dia a dia. Nós estamos conversando hoje aqui graças à ciência aplicada, mas isso surgiu de uma ciência básica. Então, a ciência básica é que dá alicerce para a ciência aplicada. E isso é um problema que a gente tem tido hoje em dia, né? O entendimento da necessidade de fazer ciência básica, principalmente porque os gestores não têm essa formação. Os gestores, quando eu falo gestores dos recursos de ciência, né? Então, as decisões têm sido muito voltadas para a ciência aplicada, para o imediatismo, mas a gente sabe que a gente precisa dessa ciência básica para a gente chegar na aplicada. E a aplicada depois retorna, com certeza, para a ciência básica, é um ciclo. A gente tem uma comunicação muito importante entre essas duas áreas, se a gente pode assim chamar de áreas da ciência. Isso é E importante tu tá falando aí, porque muita gente acha que ciência básica não serve para nada, a gente tem que... Isso, como você falou, é uma ideia até que os gestores têm, né? Mas a galera não é, sabe que não existe ciência aplicada se não existe ciência básica. ciência básica. A gente pode dar como exemplo, assim, da nossa área, que a gente trabalha de invertebrado marinho. Metchnikoff, em 1882, estava estudando a internalização de partículas por células presentes no fluido celômico de estrela do mar. O que ele estava fazendo, na verdade, ele estava construindo as bases da imunidade inata. Hoje, tudo que a gente sabe de processo inflamatório deve-se àquele estudo de ciência básica do Metchnikoff há mais de 100 anos atrás. Isso às vezes demora as pessoas perceberem ou até entrar mesmo na ciência aplicada, mas ela chega lá, né? A gente não teria como desenvolver anti-inflamatório se não tivesse entendido como é que ocorre o processo de internalização de uma partícula, mesmo num organismo marinho e invertebrado. Então, ela É, permeia toda a ciência. e me fala uma coisa. E com relação à coisa que você tinha perguntado também do ensino, né, cara? Eu acho que essa relação é muito importante, porque se eu fugir, às vezes você me faz voltar. Só antes de você responder, eu acho que vai na mesma linha que eu estava pensando aí. Como é que tu vê também o olhar que os estudantes têm sobre a ciência? Tu trabalha com ciência básica, com cursos
diversos. Uhum. Acho que é mais ou menos o que tu ia falar aí. Eu acho que eles veem com bons olhos, e isso cabe muito ao docente, né? A gente que está na universidade, nós estamos na universidade pública e nós trabalhamos com pesquisa, a gente pode trazer uma contribuição em sala de aula que é ímpar, né? É bem diferenciada do que está presente somente no livro-texto. A gente pode trazer contribuições do nosso dia a dia, né? No meu caso, em particular, como eu trabalho muito com biologia celular, né? Nosso laboratório, apesar de trabalhar com várias áreas, né? Com toxicologia, biologia do desenvolvimento, nossa base é biologia celular. Então, eu posso trazer para o aluno coisas do nosso dia a dia, né? Práticas do nosso dia a dia, exemplos do nosso dia a dia e coisas que muitas vezes não estão nos livros de textos. Eu tenho como exemplo, quando eu comecei a estudar apoptose e transportador PC, que é uma área mais voltada do laboratório, eu levava isso para aula e não tinha no livro do Alberts, que é a Bíblia da biologia celular. Isso levou mais de uma década para entrar no livro. A própria apoptose levou mais de uma década. Na verdade, muito mais do que isso, né? A descrição do processo é de 1970, 72. Isso só vai entrar nos anos 2000 no Alberts. Então, leva muito tempo. E a gente pode trazer isso para o aluno e dar exemplos mais interessantes para o aluno. Eu canso de apresentar fotografias tiradas no laboratório e na aula. E isso traz um interesse para o aluno maior, dele ver que aquilo que ele está estudando está dentro da universidade que ele estuda, né? Está a 50 metros de distância da sala de aula dele, está acontecendo aquilo. Eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem como docente que está atuando com pesquisa muito grande, né? Isso faz um diferencial muito grande na formação daquele aluno. Você poder levar o aluno para um laboratório e fazer um experimento, como a gente faz um ensaio de fertilização in vitro. Assim, para o aluno que está no primeiro período, que é o nosso caso da disciplina, que é no primeiro período, para ele é um canto, ele nunca viu um espermatozoide ao vivo. E ainda mais um óvulo sendo fertilizado e se dividindo. Então, como eu trabalho com invertebrado marinho, é fácil para a gente fazer isso. A gente tem os animais no laboratório, a gente pode fazer uma prática dessa. Então, no primeiro semestre do garoto, ele falou, pô, eu lembrei que outro dia foi muito engraçado, porque a Nani, minha esposa, é enfermeira, ela trabalha no Hospital de Guarnição do Exército, e um médico foi meu aluno. A gente conversando, ela lembrou, ela falou, meu marido é professor da UFPB, aí ele perguntou qual é a disciplina, biologia celular, aí ele falou, quem é? Ela falou, Luiz Fernando. Eu falei, pô, eu tive aula com ele, eu me lembro até hoje, ele levou a gente para fazer uma fertilização in vitro. Ou seja, isso já passou, acho que uns 10 anos, da cara, e nunca esqueceu daquele dia, né? Então, eu acho que com isso a gente pode marcar a vida do estudante, né? E fazer com que ele se interesse mais pela ciência. Isso é um problema grave, né? Que você está discutindo, que é muito importante. Porque o ensino nosso na universidade, não só o ensino de forma geral, ele não é calcado no método científico até hoje, né? É um ensino muito informativo. A gente tem que mudar isso, nós precisamos fazer com que esse ensino seja baseado no construtivismo, dentro da universidade, né? Que o aluno leve a construção do seu conhecimento. Não que a gente fique passando informação de forma passiva para o aluno. Ele tem que ser ativo na construção desse conhecimento. E eu, pelo menos, procuro fazer isso nas disciplinas que eu ministro, né? Eu não gosto muito de ficar ministrando aula expositiva. A gente tem que gerar problemas para o aluno ir ao livro-texto e refletir sobre o problema, porque ele vai ter senso crítico, os conceitos vão estar bem fundamentados, porque partiram dele, não de mim, de forma mais passiva, né? Esse método é um método bastante interessante, mas ao mesmo tempo que é interessantíssimo, é difícil de implementar, né? Eu Principalmente acho que a gente tem uma universidade que está com pouco recurso. Claro, que você pode ter saídas ali na sala de aula, como você falou, levantando problemas em sala de aula, mas principalmente na parte prática, eu que a acho que parte prática é, a é universidade lamentável. deu muita força nessa área, né? Como é que A você vê gente a importância das práticas nessa construção do conhecimento? A prática é um aliado importantíssimo quando você faz uma ideia de fazer um ensino mais construtivista. Só que a gente não tem mais estrutura, né? Na parte de biologia celular, as práticas são práticas do século passado. Eu tenho vergonha de levar um aluno para mostrar a célula da saliva. A gente faz isso, mas caramba. Mesmo assim, a gente consegue ainda fazer com que ele use um pouco de senso crítico, mostrar a importância do corante, por exemplo. Você faz ele retirar uma célula da mucosa, olhar sem corante e descobrir que não dá para ver quase nada. E aí ele entende por que é importante usar o corante. Mesmo assim, dá para fazer um pouquinho, mas a gente perdeu muito tempo. A gente não equipou os laboratórios e não atualizamos as técnicas de biologia celular para as aulas práticas de graduação, né? Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz. Como tu dá aula para primeiro período, eu já dou para aula para período mais para frente.
E aí eu vou te contextualizar isso aqui. A gente está vendo agora essa pandemia um retrato que a gente já conhecia, quem trabalha com a vida acadêmica já conhecia, que é a falta de conhecimento da ciência pela população em geral. Uhum. As pessoas não entendem o método científico. E mesmo a gente tendo uma parcela significativa da população tendo terminado ali o ensino médio, que teria essa função de educar cientificamente a população, né? Como é que tu vê esse aluno que chega na universidade, tu percebe quais são as dificuldades frente ao método científico e quais são, vamos dizer, as facilidades que ele tem nesse primeiro contato aí com a universidade, que, como você falou, é calcada no método científico, em evidências. Como é que você vê isso? E essa discrepância também com o resto da sociedade, né? De forma geral, eles refletem muito a sociedade, né, Sávio? Eles não têm não é um público distinto da sociedade. Eles, na verdade, desconhecem o método científico em sua grande maioria, né? Com algumas exceções, percebem um pouco mais, mas eles estão muito abertos para isso. À medida que você mostra como é que funciona o método científico e vai lecionando e vai contextualizando o seu ensino, calcado ele no método científico, eles vão entendendo a importância do método científico e vão criando um senso crítico em relação a tudo que é falado para eles, né? Mas isso está chegando muito tarde, isso está chegando na universidade. Isso deveria já vir com eles, até porque muitos não têm acesso à universidade e precisam do método científico para tomar suas decisões. Eu acho que a gente tem que mudar lá na base. Isso tem que ser mudado anteriormente. Eu lembro que nas escolas que eu frequentei, eu não tive método científico. Eu tinha informação científica. É muito diferente de você ter raciocínio científico, né? Você dá uma informação, é uma coisa que está acessível hoje a qualquer pessoa. Mas você ter o senso crítico daquela informação, isso aí está sendo feito na universidade. E às vezes nem isso, né? Isso é complicado, né? Agora É bastante complicado. Vamos entrar um pouquinho no teu trabalho. Você trabalha com desenvolvimento, ecotoxicologia, e eu queria já que tu contasse agora, o Luiz recentemente foi para a Antártida. Antártica. Não a cerveja, Antártica. não a cerveja, mas o continente. Aí eu vou te perguntar duas coisas. Como foi a experiência e ir para um lugar assim tão fora da nossa realidade, com clima, com condições extremamente adversas? O que é que tu foi fazer lá? E qual a importância, aqui recentemente foi reinaugurada a base brasileira lá, qual a importância de ter uma base brasileira nesse continente? Tá. Vou começar com a importância da base brasileira, principalmente geopolítica, né? Existe o Tratado Antártico e você não pode ter base militar na Antártica. Então, é obrigatório que os países que ocupem o território façam ciência. Então, a ciência acaba sendo quase que uma justificativa para a ocupação do espaço. E isso é uma importância geopolítica que não pode ser menosprezada. A China e a União Soviética estão espalhando base por toda a Antártica. Esse tratado tem um prazo de validade, se não me engano, de 2040 ou 2050, não recordo agora, onde vai ser revisto o tratado e certamente ele tem um potencial de água absurdo, né? Fora minério, uma série de interesses econômicos estão envolvidos ali. Então a base é importante para a gente marcar território, mas é importante também para a ciência, né? A minha ida à Antártica foi um convite do grupo do professor José Roberto Machado, da USP. A gente já vem trabalhando há um tempo juntos, né? E foi uma experiência fantástica, né? Você chega, parece que você realmente saiu do planeta Terra. Quando você olha, eu dei sorte entre aspas, mas é uma sorte de certa forma, porque eu cheguei lá estava realmente tudo congelado. O pessoal que já tinha ido anteriormente falou: pô, Luiz, você conseguiu pegar tudo congelado. A gente chegou aqui uma vez, não tinha um gelo. Aí eu peguei realmente, houve vários problemas. A gente estava planejando fazer a expedição em janeiro. A expedição foi antecipada para novembro, por falta de recurso. Isso foi 18 para 19, né, em dezembro de 2018. E estava faltando recurso, sabe, do governo federal, então anteciparam a saída, então eu acabei pegando o inverno, um pouquinho, quer dizer, é verão, mas é um verão final de início de verão, ainda estava bastante frio. E é uma experiência fantástica, você trabalha em condições extremas, né? Eu me lembro de trabalhar a menos 4 graus Celsius. E você trabalhar com um animal que tem que ser mantido a cultura em 4 graus Celsius é incrível, né? Divisão celular, por exemplo, a primeira divisão celular
de um ouriço tropical, ela leva 90 minutos no máximo. Lá eram 24 horas. Então, o tempo, o metabolismo é muito mais lento. Então, os ensaios, eles duram muito mais tempo. É muito mais difícil de você trabalhar por causa da temperatura que você tem que trabalhar. A gente trabalhava dentro de um frigorífico, praticamente, pipetando. Então, era uma condição realmente extrema. Mas foi uma experiência fantástica. A gente brincava que a máquina de gelo, a gente abria a janela do laboratório, pegava um potezinho e pegava o gelo. Não precisava de máquina de gelo. A máquina de gelo estava na janela, já te esperando. E trabalhar com as espécies foi muito legal. A gente depende do clima, tem condições difíceis de fazer coleta. Nós ficamos lá 3 semanas, conseguimos fazer 2 coletas. Nós também pegamos bastante animal, então deu para fazer um estudo bastante prolongado durante esse tempo, para manter os animais por esse período todo, mas depende de condições climáticas, de chuva, principalmente o vento, que o vento é muito forte. Então a embarcação ela não pode sair quando está com intensidade de vento muito forte. Então a gente depende nessas condições. Nós ficamos hospedados na época na base chilena, porque a base brasileira ainda não estava finalizada, a nova base, né? Tivemos um apoio muito grande do Instituto Antártico Chileno, eles foram fundamentais para isso. E foi um momento muito legal, porque como nós fomos muito cedo, em novembro, não tinha nenhum pesquisador, além de eu, o Andrews, da USP, e o William também da USP, do grupo do Zé Roberto. Então, como nós 3, então, a base era só nossa e o pessoal de apoio técnico do Chile. Então foi uma experiência muito legal, trabalhando com estrelas do mar e com ouriços do mar. E o que nós fomos fazer era ver o efeito de nanocontaminantes no desenvolvimento embrionário e na resposta imunológica desses organismos, particularmente com partículas de dióxido de titânio. Legal. Explica aí para o pessoal o que são nanocontaminantes, né? Essa é uma classe de contaminantes bem recente, né, que estão na faixa. Essa discussão da literatura, por incrível que pareça, não tem ainda uma denominação um consenso na literatura com relação ao tamanho desses nanocontaminantes. Então, a União Europeia, por exemplo, assume como nanocontaminantes uma partícula que tem entre 1 e 100 nanômetros. Outros trabalhos preferem considerar até 999 nanômetros, ou seja, com menos de 1 micrômetro seria um nanocontaminante. Mas a gente tem adotado mais a classificação da União Europeia, onde ela considera um nanocontaminante qualquer partícula que tenha entre 1 e 100 nanômetros em pelo menos uma das dimensões. E tem um comportamento coloidal, isso também é importante, né, quando colocar em suspensão. E a gente vem trabalhando no laboratório mais com nanoplástico, que são contaminantes que têm uma preocupação muito, muito relevante do ponto de vista ambiental, né, já que nós temos uma produção de... perguntar em seguida, porque isso tem a ver com poluição de oceano e toda a interferência que dá na cadeia biológica ali, né? Principalmente no caso dos nanocontaminantes, principalmente nós temos nanocontaminantes de origem primária e secundária. O primário que já são descartados, já são produzidos na escala nanométrica e são descartados no ambiente nesse tamanho. E os nanocontaminantes de origem secundária, que são oriundos de processos de degradação ou transformações por reações químicas, fotodegradação por radiação ultravioleta, reações de hidroxilação ou oxidação que pode ocorrer no ambiente marinho. Então, você tem uma partícula micrométrica, que aí vai ter 5 milímetros, e ela vai sendo degradada ao longo do tempo e chega no tamanho nanométrico. Ou então já a partícula nanométrica mesmo, que ela é usada na indústria, em várias indústrias de cosméticos, por exemplo. Você tem pasta de dente, esfoliante, que contém nanopartículas de plástico, produtos eletrônicos, tintas, adesivos. Então, tudo isso vai para o ambiente marinho já em tamanho nanométrico. Existem alguns estudos estimando mais ou menos a quantidade de nanopartículas, e pode chegar à ordem de 50 trilhões de nanopartículas já nos oceanos. É uma quantidade bem grande. Pra você ter uma ideia, existem algumas simulações, alguns estudos que estimam mais ou menos que um caminhão de plástico é derramado no oceano a cada 10 minutos. Então, nós temos em torno de 8 milhões a 10 milhões de plástico sendo colocado no oceano por ano. É muita coisa, né? Isso pode afetar toda a vida marinha. É claro que depende do tamanho do contaminante plástico. Os plásticos maiores, eles têm problemas de estrangulamento, de ingestão, né, para levar à morte dos animais por esse motivo. Os microplásticos já têm um problema de acúmulo nos órgãos internos e aí eles podem subir na cadeia trófica. Então, pode afetar inclusive os humanos, né? Estão se alimentando de peixes, que se alimentam de crustáceos, que se alimentam do zooplâncton, por exemplo. Então, isso acaba fazendo uma bioacumulação, uma biomagnificação também, pode afetar inclusive a saúde humana.
Então, a importância desses estudos é para entender o impacto desses contaminantes. No nosso caso, a gente trabalha com equinodermos e microcrustáceos, tanto no sistema imune quanto no desenvolvimento embrionário. Mas o nosso foco principalmente é de transportador ABC. O laboratório ele trabalha com sistemas de defesa, o sistema imunológico e os transportadores ABC. Então, o sistema mais celular, imunológico, e o sistema mais bioquímico, que são os transportadores ABC, que são proteínas, são TPases de membrana, uma família bastante grande, a maior família de proteínas integrais de membrana, e elas conferem resistência, estão envolvidas, associadas a um fenótipo de resistência a multixenobióticos, que é um fenótipo, um nome inclusive derivado do fenótipo de resistência a múltiplas drogas, que foi descrito inicialmente. E o objetivo central do laboratório é estudar o impacto desses nanocontaminantes no fenótipo de resistência a multixenobióticos, ou seja, se eles fragilizam ou não a defesa bioquímica de um organismo a outros xenobióticos. Aí, legal. Isso surgiu por acaso, na verdade, porque o laboratório ele trabalhava com pesquisa. A gente trabalha, na verdade, tem várias coisas. A gente trabalha com pesquisa básica e com pesquisa aplicada, né? Eu considero a ecotoxicologia como uma área da pesquisa aplicada do laboratório, mais focada numa área ambiental, né? Isso é um esforço internacional, né, esse projeto, Luiz? Esse projeto é em colaboração com a Universidade de Siena, com o grupo da professora Hilária Corsi e também com o grupo do professor José Roberto na USP. E a gente vem trabalhando também em colaboração com o Instituto de Ciências do Mar, de Brest, com Helene Garret, junto com a professora Patrícia Mirella Escardo, da UFPB, que é a nossa colega de departamento. Legal. Sempre envolvendo a gente sempre foca com o transportador PC, que é o foco principal, né, do nosso trabalho. A gente vinha trabalhando já com o transportador ABC há algum tempo, mas estudando papel fisiológico no desenvolvimento embrionário, nos processos de fertilização e também no sistema imunológico, para entender qual a relevância desses transportadores para os processos fisiológicos e pela própria atividade inerente a esses transportadores, a gente foi invadindo um pouquinho a área da ecotoxicologia. Isso, eu vou te fazer agora uma provocação, né? Porque a gente bate muito papo, a gente vai almoçar junto, fica conversando de ciência há muito tempo, e eu sei que você é um amante da ciência básica, né? E a ecotoxicologia está ali entre o básico, pegando uma saidinha para o aplicado. Mas fala um pouco da ciência básica que tu está desenvolvendo no laboratório, a importância dela na formação dos estudantes. E o que é que tu está fazendo de ciência básica ali que tem contribuído bastante aí para o conhecimento, principalmente das proteínas ABC, né? A gente vem trabalhando com o transportador ABC já há algum tempo, né? Eu trabalhei com o transportador ABC no mestrado, mas em células tumorais humanas, fenótipo de resistência a múltiplas drogas. Só antes de tu falar aí, Luiz, explica só para o pessoal, porque às vezes a proteína ABC muita gente pode dizer, um fetiche do pesquisador, mas elas estão envolvidas, apesar de estar estudando o funcionamento básico delas, elas têm importância em vários processos de resistência, né? Explica, em termos gerais, quais os processos que elas estão envolvidas, para o pessoal ter uma ideia que tu não está trabalhando, tirei da cabeça, vou trabalhar com isso aqui, e aparentemente parece que é um conhecimento inútil, vamos dizer assim. Não do ponto de vista de pesquisa aplicada, o transportador ABC é muito importante, principalmente porque está envolvido, alguns transportadores ABC, não são todos, né, algumas subfamílias, a B, a C, a G principalmente, estão envolvidos com o fenômeno de resistência a múltiplas drogas, que é muito comum em células tumorais. Então, eles têm uma relevância clínica muito grande, porque alguns tumores têm superexpressão dessas proteínas e são resistentes aos diversos quimioterápicos. Isso pode levar a um mau prognóstico do paciente. Isso do ponto de vista de clínica humana. Nós temos transportadores ABC envolvidos com resistência a antibióticos em bactérias e também em fungos. Então, também tem uma importância clínica na microbiologia. Você pode ter bactérias que são resistentes a antibióticos por superexpressão desses transportadores. O nosso caso, a gente quer entender mais a relação desse transportador com a fisiologia celular. Como esse transportador pode alterar, por exemplo, a fusão do espermatozoide com o óvulo. A gente mostrou que se nós bloquearmos esses transportadores farmacologicamente, a gente reduz a capacidade de fertilização em
em óvulos de ouriços do mar, né? Bloqueando o transportador em espermatozoide. Esses transportadores, eles transportam muitos lipídios de membrana também. Então, eles são importantes para a constituição da assimetria da membrana plasmática. Então, esses transportadores estão envolvidos em transporte de hormônio, de moléculas envolvidas na resposta imunológica, com transporte de íons mesmo, tem transportador de cloreto, que está associado com fibrose cística. Então, eles são onipresentes, né? Estão desde bactérias até os humanos. Planta, fungo, árquea, você vai encontrar transportador APC na membrana plasmática, nas membranas das organelas. Você tem transportador APC na membrana do retículo endoplasmático, na membrana mitocondrial transportando o grupamento M. O retículo endoplasmático é importante para a apresentação antigênica, então tem uma importância fisiológica enorme, né? A superfamília, na verdade, nem todos são transportadores. Alguns estão envolvidos com processamento de RNA. E são ATPases, tem 2 sítios de ligação ATP, tem uma importância, inclusive, metabólica, né, do ponto de vista de aporte energético da célula, que eles têm uma demanda muito grande de energia. E o que a gente vem estudando é mapeando a atividade desses transportadores ao longo do desenvolvimento embrionário de ouriços do mar. Então, nós descobrimos, por exemplo, foi um trabalho muito bacana, que o perfil de expressão de diferentes transportadores é o mesmo que nós temos em humanos, desde uma larva de ouriço do mar. O transportador PCB1 está presente no trato digestório da larva, como ele está presente no nosso trato digestório. Então, uma importância fundamental porque é o ponto de contato do meio externo com o organismo, né? Onde vai ter absorção de nutrientes e também de compostos possivelmente tóxicos. Já o transportador PCC1 tem uma expressão bico na larva, que é o que acontece com o nódulo também. Então, você tem uma preservação espacial dessa distribuição muito conservada ao longo do processo evolutivo. Esse é um exemplo legal de ciência básica que dá para fazer uma conexão, porque, por exemplo, está envolvido em processos de resistência à droga, em câncer, essas coisas, não é teu foco, mas você estudando o funcionamento desses... Com certeza, você pode ter uma implicância. A gente pode usar o ouriço do mar como modelo para descoberta, por exemplo, de trocas capazes de reverter o fenômeno. O que é complicado, né? A gente até hoje, a comunidade científica não tem uma droga que seja segura, porque você tem uma expressão fisiológica na barreira hematoencefálica, por exemplo, hematotesticular, hematoplacentária. Então, bloquear esse transportador farmacologicamente é muito complicado, porque você vai afetar a fisiologia do indivíduo, não só a resistência do tumor. Mas é importante para a gente tentar entender. E muito quem diz isso são pesquisas básicas, como você está fazendo, né? São. A gente entende isso fazendo pesquisa básica. Essa pesquisa básica é quem vai te dizer o funcionamento, a fisiologia, e aí depois alguém que está trabalhando com a parte prática vai usar... Isso, alguém que lá resolve o problema clínico. A parte clínica, né? Então, isso é um... A gente acabou entrando em ecotoxicologia na própria natureza dos transportadores, né? Já que eles conferem um fenótipo de resistência a multixenobióticos, que é, de certa forma, análogo ao fenótipo de resistência a múltiplas drogas, só que em organismos marinhos, né? E isso é muito importante. Existe um questionamento, por exemplo, e isso é muito grande na literatura, se realmente isso aconteceria no ambiente marinho, porque a gente está trabalhando em condições laboratoriais, normalmente concentrações mais altas, né? Se no ambiente marinho seria possível, por exemplo, alguns compostos bloquear essa atividade desses transportadores. E a ecotoxicologia hoje ela preconiza que nós, pelo menos quando faça um desenho experimental, realístico. Ele realmente reflita as condições ambientais. Isso você tem que trabalhar com concentrações muito baixas. E preferencialmente com longo prazo de exposição, que é o que acontece no ambiente marinho. E o ouriço do mar é perfeito para isso, né? São organismos sésseis. Eles refletem muito bem. Principalmente o sistema imunológico, né, que vai ficar ali. Os embriões já vão ter uma mobilidade maior, mas é um contato direto que o embrião tem durante o desenvolvimento todo embrionário, que é externo, né, até chegar larval, com estresse químico, físico e biológico. A questão do ouriço, eu queria só que tu comentasse, porque tu trabalhou há muitos anos, ainda trabalha com ouriço, e você coletava aqui na orla de uma pessoa, né? E a gente vê que tem um aumento agora de turismo de barcos, um impacto, principalmente onde tu coletava, está tendo um impacto antrópico muito forte. Sem dúvida. E você já está sentindo esse impacto na vida marinha, né? A gente... Que é essa tua experiência desse impacto antrópico no teu trabalho?
Nós começamos a trabalhar com os ouriços, até para chegar no ouriço, contar um pouquinho da história, né? Eu trabalhei com resistência a múltiplas drogas e transporte do AVC no mestrado. No doutorado eu fui trabalhar com mitocôndria, que era uma grande paixão que eu tinha, que surgiu durante o mestrado. Eu tive sorte de pegar a descoberta do envolvimento da mitocôndria no processo de morte celular por apoptose. Desde o primeiro artigo que saiu, que eu lembro que eu apresentei num Journal Club do laboratório, e a minha orientadora balançava a cabeça insatisfeita com o resultado, porque era uma mudança de paradigma enorme, né? Você imaginar que a mitocôndria, que todo mundo via como aquela casa de força das células que estava envolvida com transformação de energia e produção de ATP, de repente aquela organela está envolvida com morte, né? A gente até brincava que era uma mudança de casa de força para cadeira elétrica, né? E aí eu apresentei o artigo, a gente tinha o Journal Club, a gente tinha liberdade para escolher os artigos, tinha saído um artigo do grupo do Guido Kremer, eu peguei o artigo, pô, fantástico, cara, o cara mostrou aqui uma coisa brilhante, cara. Aí apresentei o Journal no laboratório e Vivian balançava a cabeça. Vivian Janek foi minha orientadora, tanto do mestrado quanto do doutorado, uma pessoa brilhante. Ela balançava a cabeça insatisfeita. Eu perguntei, Vivian, não está gostando do artigo? Ela falou assim, não, se isso aí fosse verdade, já teriam descoberto em 1970. Na verdade, não foi. Os caras levaram quase 30 anos para sacar isso, né? E a partir daí foi um boom de artigos e eu me apaixonei pelo assunto e acabei trabalhando com mitocôndria no doutorado. Fisiologia mitocondrial, pesquisa básica pura, biologia celular mesmo, pesada. Estudando poros de transição de permeabilidade mitocondrial em células tumorais resistentes ou não resistentes a múltiplas drogas. E quando eu vim aqui para o UFB, quando eu subi no UFPB, eu tentei trazer a linha, só que não tinha nada, né? Aí vou contar um pouquinho da história. Cheguei no laboratório, cheguei na universidade. Primeiro você tem que dar aula que nem um louco, né? Disciplinas que você nunca ministrou. Você conhece o assunto, mas você não tem aquela aula formatada, né? Padronizada. Tinha uma hora de 2 horas de duração, tantas aulas. Enfim, os primeiros 6 meses é só aula, né? 4 aulas por semana que você tem que ficar preparando. E na época não tinha nem data show, né? Era transparência. Tinha que imprimir, aí você imprimia, digitava errado, já estava impresso. Aí tu, putz, perdia a transparência, fazia outra. E, de repente, falei, cara, que eu tenho que fazer pesquisa, não vim aqui para dar aula, né, cara? Tem que correr atrás da pesquisa. E aí consegui um laboratório que era usado como lixo, na verdade, um departamento, um depósito de lixo. Tinha um monte de caixa velha, prova jogada lá, caixa de papelão. Aí eu solicitei a chefe de departamento, na época, que era a professora Lali, você deve ter conhecido a Lali. Sim. Que era da Biocel. Esse laboratório era um laboratório que pertencia, entre aspas, à biologia celular, e estava fechado há anos. Eu perguntei se eu poderia solicitar o laboratório para trabalhar. Ela falou, não, claro, fica à vontade. Aí o Zé Antônio, o professor Zé Antônio Novaes, me deu uma força, a gente limpou o laboratório todo, recolhemos alguns equipamentos que estavam perdidos pelo departamento, então tinham microscópios ótimos, limpos, que estão até hoje no laboratório, tinha microscópio de fluorescência que nunca tinha sido usado. Eu fiz a solicitação à chefia departamental, colocamos no laboratório. Tinha o germinador, que era um dos poucos equipamentos que tinham lá. O Zé Antônio trabalhava com germinação de sementes. Aí ele falou, Luiz, tem um germinador, a gente pode botar esse germinador lá no laboratório também. E Zé foi fundamental nesse início pela força que ele me deu e compartilhar essas coisas todas. E aí ele me explicou como é que era a germinação. Aí ele até brincava comigo, cara, semente é nem comprimido. Você é farmacêutico, cara, tu tem formação em farmácia. Comprimido e semente é quase tudo igual. Aí eu fui trabalhar com o transportador BC na germinação de sementes de leguminosas, né? Então, fizemos um laboratório, o nome do laboratório era Labifa, de bifa mesmo, de tapa mesmo. Era Laboratório de Biologia Fundamental e Aplicada, não era muito doido, Labifa, mas só para fazer o Labifa. E aí saiu um TCC, um estudo do papel de transportadores ABC na germinação de sementes de fazelos lunares, que é o feijão macaçá. E um dia eu entrei no laboratório, que era um laboratório multiusuário, no departamento, e o Rubens do Monte, que era aluno da professora Márcia Rosa, estava fazendo um ensaio com ouriço do mar. Ele estava testando um ensaio de embriotoxicidade. Ele trabalhava com, acho que, gambina. Ele estava verificando se ela é embriotóxica. Eu entrei e perguntei para ele o que ele estava fazendo, vi os animais lá, e falei, estou fazendo ensaio de embriotoxicidade. Aí eu olhei o microscópio, achei aqueles embriões fantásticos, né? Nunca tinha visto um embrião de ouriço do mar ao vivo. A célula é enorme, né? Na verdade, o óvulo você consegue ver a olho nu. Tem 100 micrômetros, 120 micrômetros.
E a partir daí a gente começou a trabalhar. O Rubens me levou primeiro para fazer uma coleta. Primeiro, na verdade, esqueci uma coisa importante. Eu perguntei como é que era o processo de fertilização dos animais. Ele falou, fertilização externa. O macho libera os espermatozoides, a fêmea libera os óvulos, tem a formação do zigoto no ambiente marinho. E o desenvolvimento se dá no mar. Aí eu falei, caramba, isso deve ter uma quantidade de transportador BC absurda, porque ele está exposto a estresse físico, químico, biológico. Vou dar uma olhada nisso. Aí foi exatamente isso. Eu saí do laboratório, que o Rubens estava trabalhando, fui na minha sala, entrei no PubMed, botei lá ABC Transporter Sea Urchin. Achei um trabalho. Só tinha um. Do Randon, que é um pesquisador lá da Califórnia, do Andrew Randon, com Dave Apple. Cadê o Dave Apple? Tu conhece o Dave Apple? Ele veio aqui no Brasil, um congresso que organizou, né? Que é um dos nomes mais importantes na biologia de equinoderma. E aí eu falei, caramba, só que era um trabalho, esse trabalho, se eu não me engano, é de 2004, isso foi em 2007 para 2008, não tinha mais nenhum trabalho além desse. Eu falei, cara, isso tá aqui, dá para trabalhar com isso de novo. Voltar a trabalhar com transportador APC, estudar a fisiologia desses transportadores desse modelo animal. Aí o Rubens me levou, mostrou que eu fiz a coleta, a gente fez a primeira coleta em Ponta de Campina, depois fui fazer a coleta no Farol do Cabo Branco, que era muito mais perto da universidade, muito mais fácil. E a gente começou a trabalhar ali exatamente no Farol do Cabo Branco. Aí fizemos todo o procedimento, solicitação de autorização para o CISBio, o número de animais adequados para coleta, enfim, começamos a trabalhar durante bastante tempo ali. Isso acho que a partir de 2008, 2009, mais ou menos, nós começamos a trabalhar com os ouriços dali do Farol do Cabo Branco. Quando chega em 2015, ficou impossível de trabalhar. Os animais estavam completamente alterados. Isso foi no meio de uma dissertação de uma estudante de mestrado, a Rayana Poni, que hoje está fazendo doutorado lá na UFMG. Eu estava, na época, afastado do pós-doc, e ela me escreve e falou, Luiz, tem alguma coisa errada com os animais estão muito doentes. Os pinhos estão baixos, eles estão liberando muito pouco gameta. Aí eu falei, Rayana, dá uma olhada no fluido celômico, ver como é que tá. E aí ela me escreveu, Luiz, o fluido celômico tá escuro. Dá para tu ter uma ideia, sabe, da situação dos animais, tão grave que era. Tem uma célula específica do fluido celômico, são 4 tipos celulares, que nós chamamos de celomócitos. Uma célula específica, que é o esferulócito vermelho, ou amebócito vermelho, ele vem sendo sugerido na literatura como um indicador de condições de estresse. Geralmente você tem um aumento da população dessas células quando o animal é submetido a estresse. Nós já tínhamos feito alguns trabalhos aqui, mapeado o percentual dessas células ao longo do ano, um trabalho sazonal, e ela gira em torno de 4 a 5% da população total de celomócitos. Quando o Rayana estava trabalhando, estava em 27%. O fluido celômico é rosa muito clarinho, ele estava marrom. Impressionante. E os animais não estavam mais liberando gameta. Né? Você tinha assim, em torno de 10%, e isso no período fértil, que novembro é um período super fértil. E a partir daí, quando eu voltei, a gente foi fazer uma nova visita ao campo, a gente viu que tinha uma redução muito grande da população, né? Tinha muito esqueleto de ouriço, uma coisa que a gente não estava habituado a ver esqueleto. Era raríssimo você encontrar um esqueleto de um animal no campo. A gente começou a ver muito esqueleto do animal. Fizemos algumas coletas para verificar o fluido celômico, que realmente o fluido celômico estava bastante alterado, então provavelmente uma contaminação trópica ali muito grande. Você tem galerias de águas fluviais direto na praia, né? E aí você não tem controle do que está saindo ali naquela galeria. Eu soube de relatos, aí são relatos de pescadores. A gente chegou a contratar um barco para fazer um giro pela área total, e eles falando, olha, eu não sei se é verdade também, ele falou que já viu alguns barcos de turismo despejando óleo na água do mar. Então, você tem um controle zero dos órgãos ambientais estaduais responsáveis pelo controle daquela área ali, que é uma área muito bonita, né? As piscinas naturais de Seixas são belíssimas, mas você tem que fazer um controle maior, não só do turismo, que acho que o turismo é importante também para a sociedade, para a economia local, mas fazer isso de forma mais controlada. Principalmente a questão de galerias pluviais, que eu não sei de onde está vindo essa água, né? A gente teve um impacto muito grande ali. Nós paramos de trabalhar com os animais ali. Tem um trabalho que está engavetado até hoje, que a gente tentou publicar e pedindo para a gente fazer uma amostragem maior. Nós fizemos 2 coletas com 30 animais, que já era suficiente para a gente. Tentou trabalhar com case report, mas os revisores pediram para a gente fazer mais uma coleta, e a gente não tem nem animal para fazer coleta ali mais, né? Então está bem difícil. E aí, na partir daí, nós começamos a trabalhar em Barra de Mamaguape.
né, numa área de proteção ambiental, fazendo a solicitação CISBio, e a gente vem trabalhando lá. Tanto com o equinometralocunter, mas agora a gente vem trabalhando também com bolacha da praia, que é um outro equinodermo, um equinodermo regular, né, um ouriço irregular, que a gente vem trabalhando também no sistema imunológico transportador BC. Mas é importante a gente ver isso, que isso impactou muito grande. O trabalho de Rayana, ela estava estudando o trabalho original dela, do mestrado, era fisiologia mitocondrial de espermatozoide do equinometralocunter. E a gente acabou mudando, porque a gente não conseguia mais espermatozoide. E caracterizamos, então, o estado de debilidade do sistema imunológico, com produção de aumentos de espécie ativas de oxigênio, uma série de biomarcadores. E a diminuição também da capacidade reprodutiva dos animais. Isso aí, em 2015, mais ou menos, coincide quando começa a se explorar mais ali os corais do Seychelles, né? Uhum. A professora Cristiane da UFPP, ela vem mostrando isso também, né? Cristina. Cristiane. Ela vem trabalhando com os corais também, ela tem demonstrado também uma doença dos corais ali também na região. Então, aí, a cidade cresceu muito, né? Acho que acaba sendo natural isso também. Não tem uma política de prevenção, né? Isso acaba impactando a mente de forma muito grave. E sem um controle, né? Então, já vou para o próximo tópico aqui, que tem a ver com isso que tu já está falando, que apesar, já tem um desafio aí, que é encontrar os animais saudáveis para poder analisar, né? Esse desafio hoje em dia é grande, porque são 40 quilômetros de estrada de terra, né, para chegar lá. Pois E é. a gente hoje, para trabalhar, os animais são super saudáveis, a gente tem um parceiro nosso lá em Barra de Mamanguape, que é o Adriano Felipe, que nos ajuda bastante. Ele tem um barco, então ele leva a gente no local da coleta. Só que a dificuldade logística ficou maior, porque a universidade hoje não tem veículo disponível, então às vezes nós temos que alugar um veículo, tem que ser um veículo mais alto, então às vezes uma coleta sai R$ 400. Do teu bolso, né? Parte do meu bolso, parte de projeto, mas o barqueiro, por exemplo, sou eu que pago. A coleta sempre eu morro uma graninha para pagar o Adriano. Então, pegando esse gancho aí, Luiz, quais são os maiores desafios de fazer ciência básica no Brasil hoje? Edital. Duas coisas que eu acho importantes. Falta de edital para pesquisa básica. A gente praticamente tinha o Universal, que agora o Universal virou bissexto, sei lá quando é que vai ser a frequência do Universal, que é um edital que permite que você faça pesquisa básica e tenha recurso para isso. E a questão da infraestrutura, né? Que não afeta só a pesquisa básica, mas também a pesquisa aplicada. A infraestrutura de trabalho é muito ruim. E quando eu falo de infraestrutura, eu não estou nem me referindo a grandes equipamentos. É o dia a dia. Água, energia, reparo de ar-condicionado, essas coisas têm um impacto muito grande. Por exemplo, eu não posso manter os animais no laboratório sem ar-condicionado. A temperatura sobe muito, a gente está num ambiente tropical. Nós temos 2 aparelhos de ar-condicionado no laboratório, um está quebrado desde dezembro. Foram feitas 3 solicitações e até agora isso não foi resolvido. Isso antigamente era mais fácil de resolver, porque nós tínhamos um serviço de manutenção do ar-condicionado da própria universidade, que eram funcionários que faziam isso. Então, o ar-condicionado quebrava, eu ligava para o Luciano, um dia no máximo, estava lá com a equipe dele resolvendo o problema. Hoje depende de licitação, às vezes não tem licitação aberta, você não consegue fazer com que o técnico vá lá, às vezes o técnico é ruim, já tive vários problemas com concerto, às vezes não, mas às vezes sim, então depende de quem ganha a licitação, o serviço é mal executado. Agora, por exemplo, a gente não está com licitação para conserto de ar-condicionado. Então você fica aí sem... Há 2 anos quebrado o ar-condicionado e até hoje não consertou, né? É bem difícil. Fora a questão de energia, né? Tem faltado energia com muita frequência. Eu lembro que acho que deve ter 1 ano, 2 no máximo. Nós ficamos 48 horas sem energia na universidade inteira. Eu lembro que eu cheguei segunda-feira de manhã, tinha uma poça d'água no laboratório e eu fui entender que estava sem energia desde sábado. Isso é uma coisa inacreditável, né? Inclusive a falta de comunicação entre os gestores para avisar todo mundo. As pessoas parecem que esquecem que estão numa universidade, que você tem alguns milhares de reais nos seus freezers, de dinheiro pago pelo contribuinte, que pode literalmente ir pelo ralo com uma forma de água. E muitas vezes são Então, amostras únicas, né? Únicas. Tem gente que perdeu a amostra única, congelada. No nosso caso, nem era amostra, era mais reagentes. Né? Pode perder Mas, anos enfim, aí trabalho aí. pode perder horas de trabalho. É uma coisa muito grave. Então, a questão da infraestrutura é um problema. Você está trabalhando, falta energia com frequência. Esse é um problema ainda grave.
a questão de dar as condições adequadas para a gente. E os editais é um outro problema para trabalhar com pesquisa básica, né? Você vê muito edital focado com pesquisa aplicada, bem direcionado com pesquisa aplicada. E muitas vezes, né, Luiz? Acho que o Luiz travou. Deixa eu ver se ele volta aqui. Luiz, está me escutando? Eu vou dar uma pausa aqui e esperar o Luiz reconectar e já voltamos.